É impossível isolar a classificação do Botafogo da eliminação do Flamengo. É impossível. Até porque, para o torcedor do Botafogo, isso foi um tempero a mais. Olha, enquanto o Flamengo não consegue fazer um gol nesse time, em menos de 30 minutos o Botafogo fez 5. Claro, existem circunstâncias de jogo, mas elas são geradas pelo fato do Botafogo não sofrer o gol que o Flamengo sofreu, com várias falhas, até do goleiro Rossi, até a conclusão. E o Botafogo ter tido paciência e feito 1-0, e no momento que faz 1-0, mantém o pique da remada, martela, e faz 2, e faz... O Penharol aí se esfarelou todo. Ou seja, toda aquela estrutura do Penharol, defensiva, organização, o primeiro tempo mostrou isso, o time do Penharol chegou a ameaçar o Botafogo. O John fez uma defesa até relativamente difícil, mas quando tomou 1-0, logo depois do segundo, acabou. O Botafogo, aquela metáfora antiga do boxe, né? Quando o cara tá grogue, você tem que derrubar. Aproveita e derruba. E o Botafogo derrubou com estilo. E isso, evidentemente, põe um holofote enorme, não só no trabalho do Tite, como muita gente está dizendo, no trabalho do Flamengo. E aí, do ponto de vista do Flamengo, o que eu penso? As pessoas ficam apontando para o Tite. O Tite, gente, obviamente tem responsabilidade. Eu continuo considerando que a passagem dele pelo Flamengo foi uma passagem razoável. Por quê? Péssimo na Libertadores, péssimo. Derrota para o Palestino, 2 para o Bolívar, e em casa para o Peñarol, e não fez um gol em 2 jogos contra o time uruguaio, que é um clube tradicionalíssimo, é uma equipe organizada, dentro do que é o Diego Aguirre, que é um técnico. O Aguirre é um técnico sem muito repertório, mas competitivo, tanto que chegou até a semifinal. Não está eliminado ainda, né? Vai jogar mais um jogo. Está virtualmente eliminado, mas está lá. Foi mais longe que o Flamengo, com orçamento muito menor e tudo mais. Mas é uma equipe muito inferior ao Flamengo. O Flamengo não conseguiu vencer, então foi uma campanha horrorosa. No brasileiro, ela é média. É pouco para o Flamengo, é pouco, mas ela não é ruim como a do Atlético Mineiro, que é o finalista da Copa do Brasil e também está muito perto da final da Libertadores. O Flamengo tem 4º no Campeonato Brasileiro. Então é uma campanha razoável. No Carioca, que é menos relevante, mas tinha que ganhar, né? Porque o Fluminense podia ser tricampeão. Ele ganhou invicto com autoridade. E a Copa do Brasil é boa. Ele eliminou o Palmeiras, eliminou o Bahia e entregou já na semifinal. Então, eu acho que é um trabalho razoável. E o trabalho razoável no Flamengo não dá, não basta. Então, a saída do Tite, naquele momento, foi correta. Mas apontar o dedo só para ele é cair na velha armadilha que isenta de responsabilidade os dirigentes e os jogadores. Eles estavam em campo, tiveram chances de fazer o gol e perderam várias oportunidades nos 2 jogos contra o Peñarol. E em outros tantos, inclusive na estreia do Felipe Luiz contra o Corinthians. Esse jogo que foi agora 0-0, o Flamengo tivesse feito o trabalho dele direitinho no primeiro tempo no Maracanã, especialmente no primeiro tempo, venceria por uma margem maior de gols. E mesmo com o homem expulso do primeiro tempo, teria uma tranquilidade muito grande para administrar uma grande vantagem. E não o fez. Então, os jogadores têm responsabilidade, os dirigentes, os jogadores, tirando os que chegaram depois, são os mesmos que no ano passado foram eliminados pelo Olímpia. Os cartolas são os mesmos. O que mudou foi o técnico. Então o pessoal aponta só para o Tite e esquece esse pessoal. Aí, amigo, fica muito fácil para eles, é muito cômodo. Você vê, essa semana, no dia do jogo, Botafogo e Peñarol, que poderia e deveria ser Botafogo e Flamengo, no Newton Santos Engenhão, os jogadores foram fazer um churrasco de confraternização. Olha o timing dos caras. Vão fazer um churrasco no dia que era para estar jogando na semifinal da Libertadores. O que eles pensam? E a chefia? E o comando do futebol? Os chefes do departamento? Galera, churrasco no dia que era para vocês estarem jogando na semifinal da Libertadores? Não dá, né? Faz outro dia esse negócio aí, cara. Vai pegar mal. Vai pegar mal. Então era para estar todo mundo concentrado ali, pilhado para o jogo? Não. Churrasquinho. E o Botafogo estava jantando uma parrilha uruguaia, que, aliás, é bem saborosa. Acho até mais gostoso do que o churrasco aqui do Brasil. A carne uruguaia, a carne argentina tem outro sabor. Mas, enfim, essa é outra conversa. Esse é outro papo. O que a torcida queria? Saborear a parrilha uruguaia, lá na outra fase, e enfrentar o Botafogo? Ou saber que os jogadores do Flamengo estão comendo... mas coitado... Cara, existem circunstâncias. Na mesma semana, no mesmo dia, o Varela vai se meter numa confusão para salvar um amigo. O que é o Batman, ele agora vai salvar o amigo da confusão? Para com isso, gente. Dá um tempo, né? Isso é a permissividade do Flamengo. Eu vou passar para o Felipe aqui um link, se ele puder botar na tela. Léo, eu gostaria de discutir com você sobre isso. Eu fiz uma lista da permissividade no departamento de futebol do Flamengo. E é isso que leva à tolerância com derrotas, é isso que leva a jogador se envolver numa confusão ali, uma situação constrangedora para o clube.
E esses jogadores, em geral, recebem direito de imagem, ou seja, a imagem deles está atrelada do clube. Mas tudo bem, vale tudo, não tem problema nenhum. Já teve de tudo. Eu vou passar para o Felipe, se ele puder depois colocar. Acho que vale, são 15 tópicos. É um pouquinho longo, mas acho que vale para provocar uma reflexão do torcedor. Está tudo no pacote só. E o Botafogo mostrou para o Flamengo como enfrentar o Peñarol. Teve dificuldades também, mas teve paciência. O primeiro gol trabalhando por dentro da defesa do Peñarol, ou seja, sem ficar cruzando bola ali, desesperado. Não. Com calma, fazendo o jogo dele. 1-0, 1-0, opa, balançou, 2-0, agora tá tombando. Aí o terceiro foi um frango do goleiro, que não é um grande goleiro, o Aguerre. Olha aí, olha a lista aí. Se você puder pegar a do Instagram, é melhor, o Felipe. Eu vou te passar do Instagram, que ela tá atualizada, porque depois a gente não consegue mais mexer lá no Twitter. Aí eu consegui. Eu vou passar para você aqui. A do Instagram está melhor porque está na ordem. Está tudo direitinho. Enfim, mas é isso. Eu acho que tem muita coisa importante que envolve essa eliminação do Flamengo e a classificação do Botafogo. Está muito ligado. Está muito ligado. O que o Botafogo fez, o Flamengo nem passou perto de fazer. É vergonhoso. É muito constrangedor. É muito constrangedor. E esse time, né? Vamos fazer um churrasco no dia que era para estarmos jogando a semifinal. Aí, quando o pessoal bate só no Tite, gente, o Tite já foi, entre aspas, punido. Como? A demissão. O que você pode fazer? Bater no cara? Escorraçar o cara? Não, claro que não. Você pode mandar embora, não é isso? Ele foi demitido. O Tite foi para a rua. O técnico, 2 vezes da seleção brasileira em Copa do Mundo, que era visto como o melhor técnico do Brasil, ele foi demitido porque ele fracassou no Flamengo da Libertadores. Ele foi demitido. Ponto. O que mais pode se fazer? Agora é só ele? Repito, não estou aqui, antes que alguém não entenda, defendendo ninguém, nem dizendo que não tem culpa. A responsabilidade não é só dele. E quem tem responsabilidade tem que ser cobrado. Ao invés de comer churrasco, né? Ô Mauro, desculpa, Léo, antes de passar para ele, só completar o que o Mauro está falando, né? 2 coisas só. Eu falo, quando a gente fala sobre isso, que não é só o Tite, é a frase que a gente sempre usa, não é só o técnico, né? E usa para vários outros. Né? Por exemplo, tá acontecendo bem parecido com o ano passado, que não era o Tite, quando o Flamengo cai para o Olímpia, que era um time ainda muito pior que esse Peñarol, e aí o Fluminense, que é um outro rival do Rio de Janeiro, vai lá e elimina o Olímpia. Então, enfim, não é a primeira vez, é o segundo ano consecutivo, né? E é o que a gente fala. A gente nunca defendeu aqui São Paulo, Vitor Pereira, Paulo Souza, etc. Só que a gente sempre bateu na tecla que não é só o técnico. Isso não é defender o técnico. Pelo contrário, o trabalho do Tite, foi como o Mauro falou, não estava bom, foi demitido, saiu. Só que isso acontece com vários técnicos, né? E continua assim, escolhas completamente aleatórias. Aí o que acontece? Hoje o Felipe Luiz está sendo, até porque é ídolo, né? Está sendo elogiado, exaltado. Só que acontece, se daqui até o final do ano, ou se ano que vem o Felipe Luiz continuar e entrar numa fase ruim, de escolhas ruins, de esquema tático ruim, de coisas que não estiverem funcionando, a gente provavelmente vai estar aqui falando que o problema não é o Felipe Luiz, o problema é além do Felipe Luiz, e as pessoas vão estar falando que a gente está defendendo o Felipe Luiz, dizendo que é estagiário, que é isso e aquilo. Então, isso é uma roda, e o torcedor tem que entender isso. Né? Passou da hora, o torcedor tinha que ser um pouquinho inteligente e falar: cara, será que é só trocar o técnico? Porque o Flamengo troca técnico desde 2011. Desde 2011 o Flamengo não começa e termina uma temporada com o mesmo técnico. Então será que o problema é só o técnico? Pô, tá longe disso, gente. E isso é uma coisa tão óbvia. E aí falar isso não é defender o Tite, pelo contrário. Cansamos de meter o pau no Tite aqui em várias situações, várias escolhas erradas do Tite, né? Como acabamos de falar, né? A vergonha que foi a eliminação pro Peñarol, né? Perder em pleno Maracanã. Cara, o Flamengo nunca fez um gol na história no Peñarol. Isso é surreal, na Libertadores. Então, Léo, é só deixar claro isso. Tipo assim, não é só o Tite, né? E aí eu acho que a gente vai passar depois para ler a lista do Mauro aí, e que evidencia várias coisas que refletem no campo. E aí, claro que o treinador também tem culpa, como por exemplo, a questão de priorizar o Carioca lá no começo do ano, foi ordem de cima. Mas o Tite tinha tamanho para se impor e falar: não é assim, eu não concordo. Não, ele sempre foi permissivo, né? Ele sempre foi assim, né? CBF e tudo. Então, enfim, aceita. E aí, claro, também cai na conta dele. Mas enfim, Léo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.